Um bom dia a todos. Bom, eu pedi para a Gleides para tirar o microfone daqui, porque eu gosto de mexer se eu ficasse com o microfone aqui, né, Gleides? Obrigada. Eu ia ficar muito engessada. Então, vocês vão ver que eu sou assim animada. Antes de começar a palestra, eu derrubei água aqui tudo. Ainda bem que foi antes da palestra, né, Gleides? Não foi durante, que aí a gente já conseguiu resolver. Mas o bom é que salvou tudo. Vai dar para falar tudo. E esse tema que eu trouxe hoje é justamente a cura do passado com as mãos do presente. E a gente vai construir esse raciocínio juntos. Então, antes de começar, quero dizer da alegria de estar aqui mais uma vez. Eu vim no ano passado e fiquei muito feliz de ser convidada de novo. Já vim, né, acompanhar o meu pai outra vez, já assisti meu avô falar aqui. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E o que eu quero falar para a gente hoje é fazer uma reflexão. Nós, né, que somos espíritas, que acreditamos na reencarnação, né, entendemos esse preceito, a gente sabe que a vida que a gente tem hoje é só um recorte, é só uma cena de tudo o que a gente já viveu. A gente não sabe, não se lembra com exatidão das coisas que a gente viveu em outras experiências. Então, às vezes, enxergando a vida com essas lentes do agora, a gente fica naqueles questionamentos, né? Nossa, mas por que será que eu passo por isso? Por que será que eu tenho na minha casa exatamente essas pessoas? Por que eu conheço pessoas que parece que passam por situações muito mais difíceis que a minha? Ou às vezes a gente fala o contrário, né? Por que tem pessoas que têm a vida muito mais fácil que a minha? E a gente fica nessa, né? Nossa, mas por que será? A gente conhece a nossa versão atual, conhece essa realidade em que a gente está inserido hoje, e a gente sabe isso, né, sobre nós. A gente tem até alguns lampejos, né, de algumas inspirações, de algumas aptidões, que nos dão pistas do que a gente pode ter sido, do que a gente pode ter feito, mas a gente não vai saber com perfeição, porque não é para a gente saber mesmo. Né? O esquecimento do passado é uma bênção, porque se a gente fosse lembrar de tudo que a gente foi e de tudo que a gente já fez, a gente ia ficar com vergonha, viu? Isso ia atrapalhar a gente até da gente seguir em frente, de tanto que ia ser aquele arrependimento, aquele remorso. Então, é uma bênção a gente não se lembrar de tudo isso. Porque será que a gente era mocinho ou a gente era vilão? Ou será que a gente era um pouco de cada? Né? Nós somos um pouquinho de cada. Tem momento que a gente pende mais para vilão, tem momento que a gente pende mais para mocinho, que a gente tem dentro de nós as qualidades, mas também aquelas imperfeições que a gente vai precisar trabalhar, que a gente vai precisar lapidar em nós. E aí, às vezes, a gente experimenta nas nossas vidas provas muito duras, que parecem assim muito difíceis da gente suportar. Parecem muitas vezes fardos maiores do que a gente é capaz de carregar. E se a gente não lembra do que a gente fez na vida passada, como é que a gente vai conseguir pagar essa dívida que a gente trouxe? A gente tem essa dívida, não lembra por que contraiu essa dívida, mas aí não parece que o pagamento fica difícil, que a gente vai só aumentando a dívida ao invés de acabar com ela? E aí a gente vai pensando nisso, né? Só que com o nosso livre-arbítrio, essa nossa capacidade de escolher, é que a gente começa a ver quais os caminhos que a gente vai trilhar no nosso dia a dia. Dependendo do caminho que a gente escolher, aí vai dizer se a gente vai aliviar ou agravar aquela prova, aquela dívida que a gente veio passar. E hoje, nessa nossa exposição, né, da manhã, vocês vão ouvir uma história. A gente vai juntos construir um raciocínio por meio de uma história. Então, a gente vai conhecer alguns personagens e a gente vai falar de um débito aliviado. Aí é bom, né? Quando a gente vem com um débito, a gente consegue aliviar isso. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E essa história, onde que eu peguei? Eu peguei na coleção da Vida no Plano Espiritual, né, do André Luiz, que ditou para o Chico Xavier. E está no capítulo 16, que é a história do Adelino Correia. Mas antes da gente contar essa história, eu só quero contextualizar um pouquinho, tudo bem? De como que é o André Luiz, né? Quem que é esse André Luiz? Que meu pai tem esse nome, né? André Luiz, inspirado no André Luiz. Quem foi esse espírito, né? Por que que ele nos contou sobre a experiência no plano espiritual?
O André Luiz, aqui na Terra, ele foi um médico. Ele não tinha esse nome na encarnação, mas ele colocou esse nome no livro, né, como um pseudônimo. E ele é o nosso narrador e protagonista dessa obra da vida no plano espiritual. O que aconteceu com ele? Quando ele veio aqui, apesar dele ter tido essa oportunidade muito nobre de trabalhar cuidando das pessoas, ele não aproveitou tanto essa oportunidade. Ele se importava mais com o status, com as posses, com a matéria, e ele esquecia que ele estava tocando vidas ali. Então ele cuidava, mas cuidava assim, né, rapidinho ali, ia cuidando, ia vindo, pode vir próximo. E ele não se cuidava. Então, apesar dele até curar muitas pessoas ali através dos recursos, né, da medicina que tinha, ele acabou se descuidando. Então, ele tinha uma vida muito desregrada, né, com alimentação, muitos vícios. E aí acabou que ele desencarnou. Só que quando ele desencarnou, ele nos conta nos livros, ele foi considerado suicida. E aí a gente fala, peraí, então já vem um conceito novo. Suicida não é aquele que vai lá e tira a própria vida? Exatamente. Só que se a gente não se cuida, a gente também está tirando a nossa própria vida. Pode não ser de uma forma assim, imediata, mas dia a dia é como se a gente estivesse tomando pequenas doses de veneno, né? Se a gente não vai cuidando daquilo que a gente recebeu, dessa nossa ferramenta maravilhosa que a gente tem. Né? Então, quando ele chegou lá e ele foi considerado suicida, ele falou, nossa, então eu preciso aprender muito, porque as minhas ideias, né, sobre a vida, sobre o mundo, elas estão muito deturpadas, né? Eu preciso aprender. E aí ele passou por um tratamento ali, né, espiritual, e ficou assim, antes de passar por esse tratamento, ele ficou muitos anos naquele estado mental de desequilíbrio que a gente chama de umbral, né, que foi até ele conseguir entender que ele tinha sim errado, até ele conseguir ouvir a consciência dele, que às vezes a gente silencia a nossa consciência por tanto tempo que até ela conseguir falar, demora, né? Demora para a gente dar voz para ela de novo, né? Então, quando ele conseguiu se libertar desse estado de espírito, ele passou por esse tratamento e aí ele começou a estudar, a ajudar nos trabalhos ali da casa, né, do nosso lar. E começou a contar para a gente nos livros essa experiência como aprendiz. E aí é muito legal, porque a gente vai vendo e falando, nossa, é tão bom, né, a gente ter esse esclarecimento sobre a vida no plano espiritual. A gente vê que, na verdade, é muito parecido com o que a gente tem aqui. Então, eu sempre reforço, como que vai ser a nossa vida no plano espiritual? É só a gente observar como que está a nossa vida aqui. Quais que são os nossos pensamentos no dia a dia? Quais que são as pessoas que a gente escolhe manter nas nossas vidas? Quais são os hábitos que a gente nutre? Tudo isso que a gente nutre aqui é o que a gente vai ter a tendência de nutrir lá. Claro que lá a gente vai aprender coisas novas, vai evoluir também, mas não vai ser muito diferente daqui. Então a gente já tem que começar a construir esse reino dos céus aqui, que foi o que a gente falou na outra palestra, né? Sobre como edificar esse reino dos céus nos nossos corações. E aí, hoje, nessa história de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre e se a gente pudesse fazer um contraponto entre a vida presente e a vida passada. Se a gente pudesse entender o porquê da gente estar passando por essas provas hoje. Nessa história de hoje a gente vai conseguir conhecer um personagem, ver quem ele é na história e quem ele já foi, para entender o porquê dele viver isso que está vivendo. Então, o André Luiz, que é esse personagem que eu estou contando, né, que nos narrou essa história, ele e o amigo dele que ele fez no plano espiritual, que é o Hilário, eles são os aprendizes das histórias, né? Até o Hilário faz uns comentários que são muito assim, o que a gente perguntaria, ele fica cheio de dúvidas, que é o que a gente também gostaria de saber, né? E eles estão nesse livro, que foi o que eu escolhi, o Ação e Reação, eles estão na Mansão da Paz, que é uma casa localizada num lugar, numa região inferior do plano espiritual. Então, ao redor da casa, tem muita gente que está precisando de ajuda. Só que só entra na casa quem quiser entrar realmente. Quem tiver essa abertura, quem quiser, quem pedir ajuda, quem estiver ali para melhorar mesmo, para se melhorar. Então, tem essa Mansão da Paz e eles vão observando, né, essa relação de quem está ali precisando de ajuda, de quem já está recebendo esse apoio. E nesse capítulo de hoje, eles vão ter a oportunidade de visitar
um personagem muito importante, que é o Adelino Corrêa. Então, como que começa essa nossa história? Começa justamente aqui, num centro espírita. Então, eles visitam a Terra, né? Eles saem ali do plano espiritual, vêm para a Terra, e aí eles vão assistir uma preleção. Estão lá assistindo a palestra, eles vão ver o Adelino falando, né? Então, eles chegam ali e eles veem que o Adelino Corrêa está sendo muito inspirado por instrutores iluminados. E fala ali que ele está assimilando todas essas correntes que estão sendo passadas para ele. Por quê? Porque ele tem a docilidade de quem estava profundamente habituado à oração. Então a gente vê aqui que a inspiração, ela vem sim, que a espiritualidade está ali a todo momento tentando falar com a gente. Mas se a gente não está habituado a se sintonizar nessa faixa, a gente não vai ouvir, como se estivesse falando um outro idioma, né? Não está na mesma frequência que a nossa. Então aqui está falando que ele está fazendo uma exposição e ele era tão habituado a esse recurso da oração, a sintonizar o pensamento com energias elevadas, que ele está deixando tudo aquilo ali vir para ele falar. Então, ele falava com maestria, tocava até as fibras mais íntimas de todos ali presentes, encarnados e desencarnados. Tanto que o próprio André Luiz, o Silas, que é o orientador que está acompanhando ele, e o Hilário, todos eles se emocionam com as palavras dele. E aí, olhando mais atentamente, André notou que o palestrante tinha umas vestimentas mais simples, de maneira singela, e ele se mostrava assim, com a expressão dele parecia mostrar que ele era um trabalhador que tinha passado por experiências difíceis. Então, ele tinha assim, a dureza de quem passou por experiências difíceis, mas só ali nas feições, né? Porque ele estava falando umas palavras maravilhosas. E aí, ele notou também, além dessas vestimentas mais singelas, que o Adelino tinha na pele umas extensas faixas de lesão de pele. E eram umas lesões assim, feias mesmo. Tinha bastante na região da cabeça, nos ouvidos, em muitos pontos da face tinha essas placas vermelhas. E aí, acabava que ele mostrava também tormentos ocultos ali dominando sua mente. Mas as pessoas que estavam encarnadas não conseguiam ver isso, né? Os espíritos que estavam ali observando atentamente que viram que, apesar de toda a mensagem, ele trazia algum tormento em seu interior. E o André Luiz queria entender o porquê, né? Se essa pessoa parecia uma pessoa tão boa, o que estava atormentando ela? E uma outra coisa que eu achei muito interessante que ele comenta é que ele trazia nos olhos uma humildade, os olhos lúcidos marcados pela humildade, que isso também é um recurso que faz muita diferença quando a gente fala em aceitar as provas que a gente passa, né? Aceitar com resignação e humildade. Então, André, Hilário, Silas estavam ouvindo, né, essa palestra do Adelino, e aí veio 2 espíritos desencarnados conversarem com eles. Então, primeiro vem uma velhinha, comovida, e aí ela chega ali e fala: nossa, a gente precisa ajudar o Adelino. Ele está mais incomodado ultimamente com essas feridas na pele dele, ele está sentindo muita dor. Ele não merece isso, a gente precisa dar um apoio para ele. E aí o outro homem que estava ali com os olhos úmidos também falou: nossa, ele oferece tanta ajuda para minha mãe que está encarnada, ele não tem muito. E ele está passando por uma crise financeira, então a gente precisa ajudar ele. Não podemos deixar em dificuldade quem tanto nos auxilia. E aí Silas, né, o orientador, tranquiliza eles, fala: calma, vamos sim ajudar, a história do Adelino com certeza merece um especial carinho da gente. Mas já tem 2 médicos que estão acompanhando ele de perto. Quando ele dorme, aí vem a importância do sono, né? Quando ele dorme, esses médicos conversam com ele, fazem os tratamentos dele. Então, em um breve tempo, o Adelino vai estar plenamente restaurado. Então, ele diz assim, para eles descansarem. Ele fala que o Adelino está numa rede de simpatia fraternal, que ele teceu para asilo de si mesmo, que incumbem-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa a que se dedicou. Então, olha isso, com o trabalho dele, ele acabou por angariar essa simpatia de muitos espíritos que vão ali pedir por ele, falam: nossa, vamos ajudar ele, ele ajuda tanta gente. Então, como é bom, né? A gente está bem relacionado a esse ponto.
né, de atrair para perto de nós pessoas tão boas, mas não pelas nossas palavras, pelas nossas ações, que é o que o Adelino faz, né? Então, fala que as circunstâncias da luta material dele estão se amenizando em favor dele, atendendo aos méritos que ele conquistou. Então, vendo esses pedidos, né, recheados de gratidão, pedindo em favor dele, o André voltou a observar o Adelino, né? Ficou pensando, nossa, que intrigante, quem será essa pessoa, né? E ele percebeu que ele estava emitindo vibrações fraternais, radiantes com seus pensamentos, e que esses pensamentos estavam centralizados no santo objetivo do bem. Então ele era um companheiro vestido de luz ali, né? E aí o Hilário, né, que é que nem a gente, falou assim, nossa, mas Silas, parece que todo mundo nessa casa espírita é devedor do Adelino, né? Todo mundo está vindo aqui falar que tem que ajudar ele, porque ele ajuda todo mundo. E aí o Silas diz, sim, ele tem muitos créditos, mas ele também está preso a débitos. A gente fala, então ele tem uma história ali passada que fez com que a ficha dele não ficasse totalmente limpa. Tem alguma coisinha ali que vai precisar ser ajustada. E aí, vamos pensar então de alguns créditos que ele tem. Então a gente já conheceu um pouquinho sobre ele. A gente já viu que mesmo ele não tendo muito, ele ajuda outras pessoas, né? Dá essa ajuda mesmo tendo pouco. Que ele fala essas palavras que são confiadas a ele por mensageiros de Jesus. Então ele é esse veículo de palavras elevadas. Ele tem muita boa vontade. E fala também no livro que ele aplica muitos passes magnéticos em favor dos enfermos. Então ele é realmente uma pessoa muito dedicada à causa espírita, a essa ajuda no bem para outras pessoas. E aqui o Silas ressalta uma parte muito importante para a gente aplicar no nosso dia a dia, que é sobre a abnegação. Ele fala que a abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Então o que seria essa abnegação para a gente conseguir colocar em prática? É justamente as ações que a gente faz com desprendimento, que a gente faz de coração, sem ficar esperando alguma coisa em troca. Que a gente supera aquelas tendências egoístas e a gente vai pensar no outro. A gente vai pensar, como que eu posso ser útil hoje? Como que eu posso servir? Né? Dá essa dedicação extrema. Então, quando acabou esse serviço da noite, o André e o Hilário já estavam assim encantados, né, com o Adelino, vendo toda a luz que tinha ao redor dele, só ali enquanto ele falava, e acompanharam ele até o lar dele. Ali no lar, a mãe dele, de 60 anos, esperava por ele, que é a Leontina, que o Silas, que é o orientador, até comenta que ela é uma pessoa muito especial na Mansão da Paz. E ela está como tutora dele, né, como mãe, nessa existência para auxiliar ele nessas provas. E aí o Hilário, sempre com as perguntas que a gente faria, falou assim, mas escuta, o Adelino já tem uma certa idade, né? Ele não casou, não? Aí ele fala, casou sim. Só que a esposa dele deixou ele há 6 anos. Então ele casou, mas ela não continuou com ele. Ela não soube compreender o seu coração. A gente fica, nossa, uma pessoa tão boa, com essas lesões de pele, sem a esposa que ele casou, né? E aí, perto da porta de entrada, a gente vê que tem um quarto ali na casa, onde tem 3 caminhas. E aí, quando os espíritos chegaram ali, eles viram deitados na primeira caminha a Marisa, que é a filha do Adelino, filha biológica, de 9 a 10 anos. Fala que ela parecia a Branca de Neve, com a pelezinha bem branquinha, ela tinha o cabelo loirinho. E ela estava lá dormindo, serena. E ao lado dela tinha mais 2 camas. E aí quem estava ali deitado eram 2 meninos, que aí já conta que eles tinham a pele negra. E que esses meninos, Adelino abraçou como filhos de coração. Então eles eram filhos adotivos do Adelino. Então ele era pai ali de 3 crianças, né? E tinha a mãe para ajudar ele nessa tarefa, mas não tinha esposa. E aí nessa hora a gente já está assim, nossa, mas o Adelino é espírito diferenciado, né? A gente tinha que ser tudo Adelino. E aí, vamos ver a ficha dele anterior para ver quem é o Adelino? Bom, a gente vai chegar lá. Mas aqui o que a gente vê é justamente ele passando por essas provas, né? Mas saindo muito bem. Com esses ferimentos dolorosos, mesmo assim ele não deixa de se dedicar às atividades. Às vezes a gente passa por alguma enfermidade e já fala, não vai dar mais.
Ah, não tem como não, eu não vou poder mais ajudar. Ah, eu já fiz muito, agora é a vez de outras pessoas fazerem, que agora já passou da minha vez. Ou então, eu sou muito nova, eu ainda não tenho muito para contribuir, melhor estudar um pouco mais, depois eu começo a colocar em prática, né? Então a gente vai adiando. Ah, não está com as condições favoráveis. E aí eu lembro do Chico, né, que ele fala, se eu fosse esperar ficar tudo a contento, eu não fazia nada. Né, porque as coisas nunca vão estar perfeitas, as condições todas favoráveis, né? Não tem como, a gente vai acabar precisando agir com o que a gente tem hoje. E aí, o Silas tinha mencionado, então, que apesar de ter muitos créditos, ele tinha débitos. Então, como a gente tem essa tendência a querer descobrir as fofocas ali, né? O André e o Hilário estavam, mas e aí? E os débitos? Né? Ele tem os créditos, mas e os débitos? O que ele fez, né? Que fez com que ele tivesse essas experiências atualmente. Porque se as provas que a gente passa na atual existência e as pessoas com quem a gente divide a vida é tudo escolhido durante o nosso planejamento reencarnatório, por que será que ele passava por todas essas provas, né? Por que ele tinha essas lesões na pele? Por que a esposa dele abandonou ele? Quem que eram essas crianças que a Adelina acolheu como filhos? Né? Será que já foram personagens que conviveram com ele em situações anteriores? Ou são personagens novos? Né? Tudo isso a gente vai ver no próximo bloco, que é o bloco da vida passada. Então a gente viu a vida atual. Agora a gente vai falar da vida passada. Então a gente vai voltar para meados do século passado, onde Adelino, na ocasião, era filho bastardo de um jovem muito rico, solteiro, chamado Martim Gaspar. E esse Martim Gaspar, ele era um homem muito orgulhoso, era um homem de coração muito enrijecido. Ele era um senhor de engenho, ele tinha muitos escravos. E ele não era um bom senhor de engenho, ele era aquelas pessoas que maltratavam quem estava abaixo dele. Então, ele se envolvia com as escravas, tinha um monte de filho, e depois vendia a escrava com o filho junto, para não ter que ouvir chororô, para não ter que cuidar de ninguém. Então, ia só envolvendo e mandando todo mundo embora, né? Vendendo todo mundo. E aí, o que aconteceu? Entre uma dessas escravas que ele se envolveu, acabou que ela engravidou, mas ela faleceu depois que o bebê nasceu. E aí, para aquela criança em específico, o Martim Gaspar teve um olhar diferente. Ao invés de vender a criança, ele falou, mas esse aí, hein? E aí ele começou a ter uma ternura pelo menino. Começou a desenvolver um amor que começou a surpreender até ele. E aí, por fim, ele pegou a criança para ele mesmo e legitimou como filho. E colocou o nome de Martim Filho, que é o nosso Adelino. Mas nessa vida é o Martim Filho. Então o Martim Gaspar cuidou dessa criança com todo esmero. Colocou os professores melhores que tinha para ir lá na fazenda ensinar o Adelino, que era o Martim Filho. E deu tudo do bom e do melhor. E tinha uma relação entre eles de tanta amizade, tanta cumplicidade, que quem olhava em volta nem entendia, porque estava acostumado, né, com aquele jeito enrijecido do Martim Gaspar. Falou, nossa, que bom, né, que pelo menos para ele consegue ser uma pessoa decente, né? E aí, foi passando o tempo e a gente pensa, até aí, tudo e nas mil maravilhas, né? O que será que pode dar errado entre eles? Bom, é aí que quando o Martim Gaspar está com 43 anos e o Martim Filho está com 21 anos, é que surge uma nova personagem na história, a Maria Emília. A Maria Emília, com 20 primaveras, como conta no livro, ela se casa com o pai, com o Martim Gaspar. Só que aí, o Martim Filho tinha 21, a Maria Emília tinha 20, eles começaram a se encontrar, a conviver bastante. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a desenvolver uma paixão um pelo outro. E aí, de repente, daquela relação de amizade, de cumplicidade, de amor que o filho tinha pelo pai, ele começou a ver o pai como um rival. Falou, mas espera aí, ele tem a moça que eu desejo, que eu quero ter ao meu lado. E aí que a coisa começou a ficar complicada, né? Porque ele deixou que essa paixão, que esse sentimento, né, que nasceu ali no ímpeto, fosse maior do que tudo aquilo que eles tinham construído durante toda a vida dele. Deixou aquele amor de pai e filho de lado para só ter olhos para essa paixão que tinha ali. E aí,
a Maria Emília começou a corresponder, então, a essa paixão. Eles começaram a realmente viver uma paixão às escondidas. E, paralelamente a isso, o pai, que é o Martim Gaspar, começa a ter um problema ali de fígado e ele fica acamado. E é aí, quando o pai está meio sem defesas, né, que o filho começa a arquitetar um plano nada nem um pouco legal. Né? Ele começa a pensar, e se eu eliminar o meu pai? E se eu tirar ele do caminho? Se eu ficar com a Maria Emília para mim e deixar, e ele, né, vai embora. Aí não tem problema nenhum, né? Eu fico com o caminho livre para mim. Então, ele conversou com a Maria Emília sobre isso e ela apoiou. Falou, isso aí, vamos fazer isso. Então, numa noite, ele vai lá, dá um entorpecente para o pai adormece. E aí ele chama 2 capatazes da confiança dele, que é o Antônio e o Lucídio, e pede para eles colocarem fogo nos aposentos do pai. Então, naquele momento, incendeia aquele quarto e o pai desencarna em meio àquilo tudo. E aí, né, beleza, o Martim, filho, ficou com toda a herança do pai, herdou a fazenda, herdou os escravos, herdou a moça. E aí, ele ficou feliz para sempre? Não, né? E o remorso? E aquela sensação de, eu matei meu pai. Eu fiz isso. Né? Ele pegou, deixou a fazenda aos cuidados do Antônio e do Lucídio e foi lá para a Europa, tentar anestesiar a consciência. Então ele foi para viajar, para curtir com a esposa, mas a todo momento voltava aquilo. Voltava aquela cena e ele não conseguia seguir em frente. Ele começou a se sentir envolvido nessas vibrações negativas, né? Porque o pai, imediatamente após o momento que ele desencarnou, ele se irou contra o filho. Ele começou a ser obsessor dele, né? Começou a ficar, mas como que pode, né? Um filho que eu cuidei, que eu dei todo o amor, que eu fiz tudo que eu podia, agora virou contra mim, foi capaz de tirar a minha vida e agora me deixou sem nada. Então ele começou a ficar ali em volta dele. E aí foi passando o tempo, passou 5 anos em que o Martim Filho resistiu a isso, até que ele não aguentou e ficou de cama também. Ele começou a se consumir por aquela sensação, né, de remorso, de arrependimento. E aí, né, acabou que, como ele não estava com essas defesas, né, porque uma coisa que é interessante que o André fala, é que por que ele sucumbiu a essa obsessão? Porque ele não estava habituado à vigilância e à oração. Claro que não, né? Uma pessoa que pensa, né, arquiteta um plano como esse, né, estava muito longe de estar habituado a essas coisas, a fazer uma oração, a vigiar os pensamentos. Então, ele não tinha esse escudo. Então, no nosso dia a dia, o que é um poderoso escudo? É justamente a gente pensar o tipo de coisa que a gente tem deixado entrar na nossa casa mental. É a gente ter esse recurso de comunicação com o plano espiritual, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. E sem ter hora marcada também. Né? Não é compromisso assim tão rigoroso. A gente consegue fazer uma prece, eu falo, em doses homeopáticas. Né? A gente está lá no momento, lembrou de alguma coisa, faz uma prece. Estou meio estranha assim do nada, faz uma prece. Nossa, estou feliz, aconteceu uma coisa muito boa, faz uma prece, agradecendo. Né? Então, tem como a gente fazer muitas preces ao longo do nosso dia, né? E aí, ele não tinha esse hábito, né? Então, o que fala? Que depois desses 5 anos, a pele dele começou a se encher de chagas. Como se as chamas ocultas daquele incêndio que ele causou para o pai tivessem ali na pele dele. Então, ele começou a já ficar com um monte de marcas ali na pele. E ele começou a ficar assim, num estado meio de loucura, porque ele começava a lembrar daquela situação, e ele começava a gritar, a falar o que tinha acontecido naquele momento, um monte de coisa desconexa. E o que aconteceu? A Maria Emília começou a ficar com medo, porque nessas horas que ele falava isso, ele começava a querer contar o que eles tinham feito. Então, prontamente, ela fez questão de dar ele como louco, para parar de falar com as outras pessoas, para que ninguém ouvisse essa confissão. Né? Então, foi assim que ele desencarnou. Sozinho, dado como louco,
sem ter usufruído daquela herança toda que ele tinha ganhado, sem ter conseguido aproveitar a vida que ele tinha pela frente, porque o remorso e o arrependimento arrebataram aquele coração. E aí, eu aposto que todo mundo já ouviu alguém falar na escola, espero que não para vocês, mas aquela frase, te pego na saída. Já ouviram, né? Então foi isso que o Martim Gaspar fez. Te pego na saída. Então, quando ele desencarnou, quem que estava lá para receber ele? O pai. E ele estava feliz com aquele encontro? Não estava. Estava com ódio, né? Estava querendo vingar e fazer o filho passar por tudo aquilo que ele tinha feito ele passar também. Então foi aí que por 11 anos se estabeleceu aquilo. Eles ficaram naquele desequilíbrio ali e o pai ficou ali humilhando aquele filho e fazendo ele passar por tormentos nesse tempo. Só depois de 11 anos que o Martim Filho conseguiu então pedir ajuda para os mensageiros de Jesus. E aí ele conseguiu entrar na mansão da paz. Então, o que a gente vê aqui? Que os mensageiros de Jesus, né, os espíritos que estão ali, eles estão ali de prontidão para nos ajudar. Só que quem que tem que dar esse comando deles virem ajudar? É a gente. Eles não podem infringir o nosso livre-arbítrio. Se a gente não quer que eles venham nos ajudar, eles não vão vir. E isso serve para a nossa vida encarnada também. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação muito difícil, a gente acha que a gente está desamparado, a gente nunca está. Mas será que a gente quer realmente ouvir a resposta que tem que ouvir? Será que a gente quer a ajuda que é melhor para nós, que é necessária para nós? Ou a gente quer aquilo que a gente considera ser melhor? Então, ele finalmente, depois desse tempo, conseguiu então pedir essa ajuda, né, dos mensageiros de Jesus. E eles promoveram então o resgate. E aí, quando ele chegou na mansão, ele recebeu muito tratamento, recebeu vários recursos magnéticos, até que ele conseguisse se reequilibrar. Então, aqui a gente já tem um novo conceito do equilíbrio. Como é importante quando a gente consegue se equilibrar. Se acontece alguma coisa, não adianta a gente entrar em desespero, sair enlouquecidamente, que nada de bom vai vir disso. Né? A gente até vê no livro Nosso Lar, que é um outro do André Luiz, que fala que lágrimas de desespero não edificam o bem, não constroem o bem. Então não tem nada de errado em chorar, mas a gente chorar desesperadamente, sair enlouquecidamente, falar um monte de coisa sem pensar, fazer um monte de coisa sem pensar, não vai levar a nada. A gente tem que ter esse momento de se equilibrar para depois a gente sair para a ação. Então foi isso que ele fez. Ele não poderia chegar na mansão da paz todo desequilibrado e sair para ajudar. Né? A gente precisa primeiro se ajudar. Então ele foi ali resgatado, se reequilibrou e começou a dedicar devotamente aos serviços. Então ele começou ali a ajudar muito nos serviços mais maduros da organização. E aí ele foi conquistando com o tempo os méritos que lhe garantiram o retorno à carne. Então às vezes a gente está aqui na vida e pensa assim, oh meu Deus, por que eu fui reencarnar? Só que aqui fala, é um mérito. Então foi um presente, a vida é um presente, a gente está aqui. Então ele conseguiu, depois de muito trabalho, o mérito de reencarnar. Com a gente também é assim, a não ser que eles tenham que dar uma brigadinha da gente vir, né? Fazendo uma reencarnação compulsória, quando a gente já está teimando há muito tempo que não quer vir. Aí eles têm que falar, vai sim. Então, é agora ou nunca, né? Mas a gente espera que não seja assim, a gente espera que seja pelos nossos méritos, né? Por ter ajudado bastante lá no plano espiritual, que a gente veio bonitinho para cá. Vamos acreditar assim. Então, isso foi o que aconteceu com o Martim Filho, né? E aí foi quando ele teve esse direito de iniciar o pagamento da larga dívida que ele tinha contraído por ter posto fim à encarnação do pai. E aí, então, o que conta aqui pra gente? Que ele renovou o seu mundo íntimo, que ele começou a se dedicar à prece, que lá naquela encarnação ele não tinha esse hábito. Aqui ele teve que aprender, né? A se dedicar à prece. E aí ele renasceu como o Adelino Corrêa, que a gente viu ali no início da história. A história acabou? Não, a gente quer saber o que aconteceu com os outros personagens. Né? Cadê a Maria Emília? Cadê o pai? Cadê o Antônio, o Lucídio? Onde é que eles foram parar? A gente só vai saber desse personagem, não, eu gosto de história que ata todas as pontas, né? Então, vamos chegar lá.
Então aí ele nasceu como Adelino Corrêa, com o espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante. Não basta a gente ter essa fé e ser uma fé vazia, sem obras. Então, ele encontrou no espiritismo com Jesus um precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno. E começou a aproveitar as horas dele com louvor. E aí, o André conta pra gente? Que o raio de ação no estudo edificante, na caridade pura, atraiu em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados, que lhe devem generosidade e carinho. Então, com essas obras que ele fez, ele começou a ter muita gente ali ajudando ele, começou a sentir gratidão por ele, começou a facilitar a tarefa dele. Então, vamos pensar aqui alguns pagamentos que ele já fez de dívida, vindo como Adelino Corrêa. Primeiro que ele nasceu atirado a imensas dificuldades materiais. Na outra vida ele era filho de um fazendeiro rico e herdou toda a herança. Mas ele soube usar bem? Não soube, fez nada de bom com isso. Então ele veio com dificuldade financeira nessa encarnação. Desde cedo, como Adelino Corrêa, ele cresceu órfão de pai. Porque ele soube aproveitar a paternidade amorosa que ele teve? Não soube. Então, ele já veio órfão de pai. E, por ter causado o desencarne do pai em meio ao fogo, ele machucou o perispírito dele com as chamas do remorso e do arrependimento. E aí ele veio com essas manchas na pele. Então, olha como as coisas têm porquês. Né? A gente fica, mas por quê? Mas por quê? Será que a gente quer saber todos os porquês mesmo? Melhor a gente deixar ali em off, né? A gente não ir muito ver isso, e a gente cuidar daqui para frente, né? Então, ele já passou por esses pagamentos. Mas será que ele está sozinho? Está desamparado nessa jornada? Não está. O que aconteceu? Ele veio acompanhado por benfeitores da mansão. Por isso que ele foi conduzido desde muito jovem a um templo espírita, para ele já ir para aquele caminho de retidão desde cedo, para não ter perigo de esguaritar, né, de escapar logo ali no início. Né? Então, já foi sendo conduzido ali, muito jovem. E aí ele começou a realizar o tratamento da pele dele e a estudar a doutrina espírita ali no centro. E aí fala que enquanto ele começou a estudar aqui o Evangelho, ele ia lembrando do momento que ele estudou no plano espiritual, na Mansão da Paz. Então a gente, às vezes, quando lê uma passagem e se empolga muito, pode ser porque a gente teve também estudos como esse lá, e a gente tem também durante o nosso sono. Por isso é importante a gente ter boas horas de sono, ter uma noite tranquila, fazer a higiene do sono antes de dormir, né? Não ficar mexendo no celular 2 minutinhos antes de dormir, não ficar com aquela luzona na gente, pensando um monte de problema. A gente anota ali o que vai fazer no dia seguinte e vai fazer uma prece, vai dar uma serenada, conversar com as pessoas que vivem com a gente, para a gente dar essa abertura para a espiritualidade, né? Então, ele começou a se lembrar disso enquanto ele ia estudando, né? E desde aí aceitou nobremente a responsabilidade de viver. A responsabilidade de viver. Então não é só existir, não. Tem gente que a gente pergunta, como é que você está? Ah, estou só existindo. Não, só existindo. Não, está desrespeito, como fala? Desaproveitando, né, desperdiçando essa oportunidade da encarnação. Então, viver é uma responsabilidade. E aí ele aceitou essa responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Então, ele começou a estudar e a aplicar em si mesmo também, para se melhorar a cada dia mais. Então, ele se disciplinou, se dedicou ao trabalho, né, às representações comerciais, e é desse trabalho que ele consegue os recursos que ele sabe repartir com os necessitados numerosos, reservando para ele só o necessário, né, sem esbanjar muito. Então, aqui, André Luiz nos diz que o Adelino Corrêa não é um rico na terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui. Então, se a gente fizer tudo na nossa vida dando o nosso coração naquilo que a gente faz, a gente já está dando tudo. Não precisa dar recurso financeiro. A gente já vai estar dando tudo que tem, né? Tudo aquilo que está ali no nosso coração.
Então ele trilhou esse caminho com simplicidade, renúncia edificante, e com isso ele modificou as impressões que muitos companheiros de outro tempo, que viviam nas camadas baixas da sombra, que ficavam ali obsediando ele acabou modificando essas impressões que essas pessoas tinham. E aí esses perseguidores começaram a ficar desarmados. Viram que ele tinha melhorado completamente, as queixas que eles tinham sobre ele já não existiam mais. Então olha como a gente pode corrigir uma opinião que uma pessoa tem a nosso respeito, não só encarnado, mas dos espíritos desencarnados também, que já tiveram más impressões com a gente. A gente fala que a primeira impressão é que fica, mas aqui com a reencarnação a gente tem como mudar isso. Porque às vezes a primeira impressão é bem ruim. Aí a gente vai ajustando aquilo, né, com a nossa evolução, o nosso melhoramento. Então, pelos valores que ele acumula servindo no bem alheio, ele começa a fazer o quê? A resgatar, a curar aquele passado com as mãos do presente. É aí que vem o nosso tema, né? Por isso que eu coloquei esse nome. Porque ele começou a pegar tudo aquilo de débito que ele tinha e ele conseguiu começar a curar. Então, assim, o próprio Chico fala pra gente que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. E é isso que a gente vê o Adelino fazendo. Ele tem como voltar no passado, numa máquina do tempo, e mudar tudo? Não tem como. Mas ele tem o hoje. E é no hoje que a gente consegue usar essas nossas mãos para o bem. É hoje que a gente consegue mudar aquilo que a gente já fez num outro momento. Então, com essa nova postura, ele começou a amenizar os débitos, a aliviar as provas e adquirir novas bênçãos. Então, aqui, André Luiz nos traz que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhe devemos. Então, quando a gente faz um bem para alguém, às vezes a gente se envaidece, pensando, nossa, olha como eu estou oferecendo para aquela pessoa. Na verdade, às vezes a gente está devolvendo uma coisa que a gente tirou em outro momento dela. Então, quando a espiritualidade vê que a gente está ali fazendo esse bem, servindo o próximo, aquela nossa dívida vai começando a ser abatida, pouco a pouco. A espiritualidade é boazinha, ela não cobra juros, não. Pelo contrário, ela dá desconto. A gente só precisa querer utilizar isso, né, do banco da espiritualidade. Então, o que mais que era um pagamento que o Correia teve que passar nessa vida, o Adelino? Como ele arruinou o lar paterno, ele também não mereceu a tranquilidade de um lar tranquilo. Então, por isso a esposa dele o abandonou. Ele não podia ter esse mérito de um lar tranquilo, sendo que ele tinha desequilibrado o lar do pai dele, né? E aí, vamos ver alguns méritos que o Adelino teve? Então, o Silas, que é esse orientador que vai contando a história do Adelino para a gente, o que ele fala? Ele chega ali pertinho da Marisa, e aí ele faz um carinhozinho nela, né, na filha do Adelino, e aí ele fala, quem que você acha que ela é? Né? Aí a gente fica, quem será que é? Alguém tem um palpite? É a madrasta, é a Maria Emília. Então ele teve esse mérito, essa oportunidade de pegar aquela pessoa que ele tinha ajudado a desviar do caminho e agora ele vai ter a oportunidade de educar com valores nobres, como filha dele. Ele vai ensinar os valores espirituais, vai ensinar o amor. E ela com certeza vai ser uma pessoa melhor do que ela foi, como Maria Emília. Então esse já foi o primeiro mérito. Ele já conseguiu resgatar aí o débito que ele criou para junto da madrasta. Olha que legal. Numa mesma encarnação. Né? Que mais? Acho que por aí já tá bom, já fez bastante, né? Pode acabar por aí? Não. Quem eram os 2 meninos que ele adotou como filhos? Justamente os capatazes, que ajudaram a colocar fogo ali no quarto do pai. Então agora, né, esses menininhos, o Mário e o Raul, eram o Antônio e o Lucídio, que ele também vai ter a oportunidade de não chamar para um crime, mas de ajudar, dar ideias edificantes.
Então ele está tendo também essa oportunidade de ajudar moralmente esses 2 espíritos que foram capatazes ali na outra vida. Nossa, isso já é muito lindo, né? A gente já fica assim, encantado de conseguir ver tudo isso. Que aí fala, né? O Silas nos conta que o nosso irmão, o Adelino, com a responsabilidade espírita cristã corretamente sentida e vivida, ele conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas essa pessoa da minha família, nossa, mas fulano, por que eu fui casar com uma pessoa assim? Ai, por que meu irmão é tão difícil? São oportunidades de resgatar os laços do passado. Então, ele teve essa oportunidade, né, de resgatar os laços do pretérito criminoso para o necessário ajuste. Só que não foi como se isso tudo tivesse sido planejado e estava determinado. Teve mérito do Adelino aí. Porque, e se quando os meninos bateram a porta, ele negasse? Falasse, não quero, já tenho uma menina, não tenho esposa para me ajudar, podem ir embora. Ele não teria recebido o Antônio e o Lucídio como filhos. E se quando a esposa abandonou, ele tivesse também agora pensado, agora eu também não quero saber de nada, também não quero mais ir no centro, não quero mais ajudar em nada, porque eu estou muito deprimido. Então, ele não parou, ele não desertou da missão por conta dos obstáculos. E é isso o que a gente também tem que fazer como o Adelino. Então, o Adelino não deixou as coisas para depois. Às vezes a gente deixa as coisas para depois, né, para amanhã, para a semana que vem, mas quando esse depois é para outra encarnação, aí já fica bem longe, né? E às vezes, dependendo da escolha que a gente faz, é para outra encarnação que a gente deixa mesmo os débitos, sem se dar conta. E aqui ele pegou tudo isso, né, para resolver agora. E aí, nesse momento, né, o Silas fez uma pausa, vendo que o Adelino se despedia da mãezinha dele, né, para ocupar o seu leito modesto. E aí ele se colocou em prece, o Adelino, agradeceu, né, por tudo ali que ele tinha na vida. E aí o Silas aplicou passes magnéticos nele e comentou, né, a enfermidade da pele do Adelino, pela dívida que contraiu no passado, deveria, na verdade, cobrir todo o seu corpo durante muitos e angustiosos anos de sofrimento. Então, por aquilo que ele fez o pai passar, era, na verdade, para ele estar, às vezes, de cama, com muita dor, com ferida no corpo todo. Mas, pelos méritos que ele foi adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que impedissem ele de aprender e trabalhar. Então, ele conseguiu o mérito de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Então, às vezes a gente está com uma dorzinha no pé, uma dorzinha nas costas, às vezes aparece alguma feridinha, a gente, ai, o mundo está acabando. Mas podia ser muito pior. Às vezes é com o nosso mérito que a gente fez com que aquilo ficasse mais abrandado, né? Então, a gente precisa rever, né, a nossa postura diante as situações da vida. E se a gente reclamar, a gente começar, ao invés de reclamar, a gente começar a agradecer. Por ser só isso, e não ser mais do que isso, né? E aí, Adelino então dormiu, né? E eles voltaram para a mansão da paz. E o Silas reforçou que o amor cobre uma multidão de pecados. Né, vó? Minha avó sempre falou isso para a gente. E aí, o Hilário, que é sempre quem faz as perguntas que a gente está com vontade de fazer, falou, tudo bem, então peraí, Maria Emília virou a Maísa, o Antônio e o Lucídio viraram o Raul e o Mário, mas e o pai? Cadê o Martim Gaspar? Né, o que foi vítima ali do assassinato, que ficou sendo obsessor dele por 11 anos no plano espiritual, mais o tempo que ele estava encarnado, cadê? Perdoou ele? Ou continuou naquela vida? O que aconteceu com ele? E aí o Silas ensina aquela lição. Amanhã nós veremos isso. Por hoje, né, já está feita a nossa tarefa. E aí ensina a paciência, né? Porque a gente fica, eu queria saber agora, não é amanhã. Né? Como é que eu vou conseguir dormir pensando nisso? E aí ele ensina essa temperança, essa paciência do a cada dia basta o seu mal. Né? Por hoje é isso. Amanhã a gente continua na nossa missão. E aí tudo bem, né? O Hilário e o André foram para os seus aposentos ali, foram repousar. E aí, no dia seguinte, quando o relógio anunciou alta noite,
na extensa faixa planetária. O assistente Silas foi lá buscar novamente os dois. Falou, gente, vamos continuar aqui o trabalho. E aí eles foram, né? Só que dessa vez não estava só o Silas, o André e o Hilário. A gente vê que tinha mais 2 irmãs que eram altamente responsáveis nos trabalhos da Mansão da Paz e também Druso, que é o diretor da Mansão da Paz. Aí quando você vai para uma viagem e está o diretor ali, você fala, peraí, que tipo de coisa que nós vamos fazer? Que está até o diretor da mansão. Qual que é essa missão que a gente vai passar? Né? Então, era a primeira vez que eles viajavam na companhia do Druso, porque o Druso tinha que ficar ali na mansão para ajudar nos trabalhos da casa. Então, se ele estava saindo dali, é porque a coisa era séria, né? Não era pouca coisa, não. E aí, a equipe estacionou na porta do lar de Adelino. E tinha mais 2 auxiliares que eles conheciam esperando ali nas proximidades da casa. E aí, um deles fala assim para Druso, diretor, o pequenino recém-nascido estará conosco dentro de meia hora. E ele já começa, quem? Que será que é esse recém-nascido que nós vamos encontrar? Um novo personagem aqui na história, né, do Adelino? E aí o mentor agradeceu e convidou o André e o Hilário para acompanharem ele. E aí, enquanto eles iam naquela paisagem doméstica que era familiar, eles viram que o relógio marcava 2h20 da madrugada. Era bem tarde ali, né? E o Adelino já estava dormindo. Então, o Druso chegou ali na frente do Adelino e começou a acariciar a fronte dele. Né? E aí, o Adelino conseguiu se desprender ali do corpo. Então, ele entrou num estado de sono que foi mais profundo e ele conseguiu, o espírito dele, desprender do corpo. E aí, nesse momento, né, que ele se desprendeu, ele conseguiu enxergar ali a equipe espiritual que estava ali com ele, né? Então ele foi lá e fala que ele caiu nos braços do grande orientador como se ele fosse uma criança enternecida e feliz. E aí o Druso diz para ele, com uma certa gravidade, mas também ternura na voz, meu amigo, chegou a hora do reencontro. E aí o Correia começa a chorar, aterrorizado, né, sem conseguir sair daquele abraço do Druso. E aí o Druso diz, calma, Adelino, oremos juntos. E aí, o que ele diz? Eu vou falar exatamente a oração que foi usada aqui no livro, porque eu acho que é linda demais para a gente modificar qualquer vírgula. Então ele diz assim, Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas, destinadas ao teu seio. Fortalece-nos para a renovação necessária. Tu, que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repelamos as oportunidades do resgate. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento como favores de tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da tua culpa, somos também operários de nossa libertação, ao bafejo de teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflame em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos. E conduze-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos orar como Jesus, o divino mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todos aos teus desígnios. E aí ele faz o Pai Nosso com ênfase na parte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a gente acha que os outros têm esse dever de nos perdoar, mas quanto será que a gente está também perdoando, né? E será que a gente tem sido mais devedor ou mais aquele que paga a dívida, né? Quem a gente tem sido nesse nosso dia a dia? E aí, quando ele finalizou essa prece, o Adelino recordou
ele retornou ao veículo carnal. E ele não lembrava exatamente o que tinha acontecido, assim como acontece com a gente, quando a gente passa por um momento de encontro com a espiritualidade, mas a gente está durante o sono. Mas ele despertou sentindo assim um júbilo dentro dele. Então, as lágrimas caíram ali do rosto, mesmo que ele não pudesse guardar essa consciência integral da comunhão que ele teve com o plano espiritual. E aí, passou alguns minutos daquela oração, e eles escutaram lá fora o choro agitado de uma criança pequena. E aí, enlaçado por Druso, o dono da casa saiu da cama, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, que estava sendo vigiado pelos amigos da mansão, e encontrou ali um pobre recém-nascido. E aí, tomado de surpresa, o Adelino Corrêa ajoelhou, enquanto o grande orientador dizia com segurança: Adelino, aqui está o seu pai ofendido, que, abandonado pelo coração materno que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Então, aquele bebê que estava ali, na frente do Adelino, era o pai dele, que ele ia ter a oportunidade agora de ser pai, de cuidar, de dar o amor, de orientar nessa missão. Então, o Corrêa não conseguiu ouvir essas palavras do Druso na acústica da carne, porque o Druso estava desencarnado e ele encarnado. Mas ele registrou essas palavras no templo mental, como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. E aí, tomado de uma alegria inexplicável, ele abraçou aquele pequerrucho com um grande gesto de amor. E após aconchegar esse pequenino no encontro do peito, ele voltou para dentro, gritando jubiloso: meu filho, meu filho. E aí o Silas comunicou, emocionado, para o Hilário e para o André: é isso mesmo, é Martim Gaspar, que retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou no passado. Então olha essa oportunidade, quando os pais passarem por provas de verem filhos meio rebeldes, meio revoltados, falarem: meu Deus, por que esse menino é desse jeito? Vamos lembrar dessa história? Quem sabe se a gente não está devolvendo isso que a gente causou de débito para aquele serzinho, em outra experiência? Então, o Druso enxugou as lágrimas, advertiu a equipe em voz alta, como se ele estivesse falando para si mesmo, e disse: quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falhar nas provas necessárias. Então, com essa emocionante história, com essa história maravilhosa, a gente pôde acompanhar de perto, toda essa evolução e esse resgate, esse momento de cura do passado com as mãos do presente. Eu quero que a gente encerre esse nosso domingo, essa nossa manhã de domingo, lembrando que a gente tem poderosas ferramentas, então, que a gente aprendeu com o Adelino para lidar com as nossas provas, que eu vou dizer rapidamente. O diálogo constante com a consciência, nada de anestesiar ou silenciar a nossa consciência. Ela é o GPS mais bem elaborado que existe, melhor que o Waze, melhor que o Google Maps. É a consciência, então vamos ouvir essa consciência. A caridade, que é o amor em ação a serviço do bem. Então, no bem, a gente vai conseguir resgatar com essas mãos do hoje tudo aquilo que a gente fez ontem, mesmo sem saber o que é. Mas o segredo é o bem, a resposta sempre é o bem, o amor. A vigilância dos nossos pensamentos para que a gente se sintonize com faixas vibracionais mais elevadas, para ouvirmos essa intuição. A oração para nos fortalecer e nos conectar com essa equipe espiritual que está tentando nos ajudar a todo momento e às vezes a gente não quer nem saber. Então vamos nos abrir para isso, para que a espiritualidade dê os comandos para a gente conseguir passar por essas provas. E estudar e dar exemplo através das nossas obras. A gente precisa abraçar as oportunidades. Então eu espero de coração todos vocês que estão aqui, encarnados ou desencarnados, que tenham
aproveitado essa mensagem tão inspiradora do Adelino, essa história que nos toca profundamente os corações, para repensarem, para terem um novo olhar sobre as experiências que vocês passam no dia a dia. A gente já passou, sim, por muitas coisas, muitas pessoas podem ter contraído vários débitos com a gente, mas nós também não estamos impunes, né? A gente também já fez muita coisa. Então vamos nos ajudar, fazer a cada dia a nossa parte para nos tornarmos pessoas melhores e assim conquistar essa simpatia e essa gratidão espiritual, igual o Adelino, para que a gente consiga receber esse auxílio, ter pessoas pedindo por nós e que a gente peça por outras pessoas também, né? Para que elas possam receber esse auxílio da melhor forma. Então, agradeço muito por vocês me ouvirem e desejo a todos um domingo muito abençoado e muito iluminado. Tá bom? Obrigada.